Que alegria ver todo mundo sem máscara, né? A gente poder se ver, né? Poder ver o sorriso, o olhar, que alegria, né? Que alegria. Vou aproveitar uma deixa da Patrícia para começar, quando ela disse que a gente tem sede de Deus. O que a gente talvez não saiba é que Deus é que tem sede de nós. Talvez a gente não tenha essa consciência de que Deus tem sede, que a gente compreenda que a nossa vida é uma vida bem-aventurada. Às vezes a gente não tem essa dimensão. Então, quando Nossa Senhora proclama o Magnífica, ela fala: todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Ela tinha uma consciência. Nós, às vezes, não despertamos essa consciência que toda vida é sagrada, que toda vida é preciosa aos olhos de Deus, que cada um de nós é amado, né? Que nós somos uma história de amor dele. Porque a nossa vida, guardem isso, se a vida de cada um de nós não tiver como alicerce uma experiência de um amor profundo, um amor verdadeiro, a gente não caminha. O alicerce da nossa vida tem que ser essa história de amor incondicional. Eu falo isso muito com vocês, que eu observo as crianças quando andam, para elas terem certeza se elas são amadas ou não. A criança me mostra isso no pé, na forma como ela pisa o chão. Mas nós adultos esquecemos isso, que a nossa vida ela tem que ser construída sob um alicerce de amor. E esse amor incondicional é o amor que Deus tem por nós. E isso nós não podemos esquecer. Porque Deus nos criou por amor, para uma vida de amor, e isso tem que estar guardado em nós. Mesmo que a gente esteja passando momentos difíceis. Esse amor, ele é eterno. Ele é de graça. E ele, já falei com vocês, ele é um amor que está sempre em ação. Por que nós estamos aqui? Porque Deus age. Ele nos colocou aqui em ação, para ouvir isso, porque Ele quer um recado. Ele vai trabalhando em nós. Domingo nós iremos celebrar a Assunção de Nossa Senhora. A Assunção de Nossa Senhora é um momento maravilhoso para a gente poder avaliar a nossa vida. Parar e pensar qual é o conceito de existência que temos. Qual é a visão que nós temos de tudo isso? Porque as preocupações do mundo, de cada dia, nos tiram o foco que é Deus. Tira o foco. Nos faz mudar, sim, você distrai. E o objetivo é o entretenimento. Eu te deixo sempre, né, divertindo, vamos entreter, tem academia 24 horas, não pense, né? Não pense. Não pense que a sua vida é preciosa, não pense que você tem uma vida bem-aventurada. Deus tem esse desejo. E como é que eu vou pensar que a nossa vida e a vida de cada um de nós é uma ascensão? Assim como foi a vida de Nossa Senhora, é sempre uma ascensão. Nós caminhamos sempre através da meditação, da obediência, da confiança e da esperança. É assim. Imagina a vida de Nossa Senhora. Deus, quando vai agir, Ele age em vidas concretas. Fala, mas a minha vida é um nada, não faço nada. É assim mesmo. É o nosso nada que a gente tem para entregar para Ele. Né? Então Deus, toda a história da salvação, Deus fez em histórias concretas. Nossa Senhora era uma menina. Claro que ela foi preparada sem ela saber. Claro que ela não sabe que a concepção dela foi preparada. Ela foi criada no templo a partir de 3 anos de idade. Nossa Senhora conhecia a Escritura de ponta a ponta. E que José, que ela era noiva, ele foi escolhido. Já contei para vocês a história, não já? Você já conhece? Todo mundo conhece? Não? 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 Grande maioria não conhece? Nossa Senhora estava no templo. Vou fazer um parênteses para contar que a história é linda, né? É linda a história. Porque a gente fica achando que José era um velhinho. Estou aqui para contar que era um príncipe, viu, gente? Espetáculo. E São José era descendente de Davi. E quando os sumos sacerdotes, né, que Nossa Senhora era criada no templo, em oração eles sabiam que Nossa Senhora tinha que casar. E comunicaram com ela que iam escolher um marido para ela, um esposo para ela. Nossa Senhora chorou muito, porque no coração dela, ela já tinha se consagrado a Deus Pai, né? Ela não conhecia o filho, ela queria ser mãe dele, né? Então ela já tinha se consagrado ao Pai, ela queria ser dele. Mas ela confiava absolutamente nele.
Então, eles chamaram todos os jovens solteiros no templo. Como é que o negócio era bacana? Busca a turma toda que está solteira para escolher aqui. E como é que era a escolha? Entregou um ramo na mão de cada um, o ramo foi identificado, e aí eles rezaram, os sacerdotes rezaram com os jovens, e os ramos eram entregues como se fosse no Santíssimo, o Santo dos Santos, onde uma vez por ano o sacerdote entrava. O ramo que brotasse era o homem escolhido. Colocaram lá e foram rezar. Passou o tempo, foi lá buscar, nada deu flor. Falaram, tem uma coisa errada. Vamos rezar. Olha que bonitinho. Vamos rezar para ver o que é que Deus fala. Então não é nenhum desses, não. O que aconteceu? Aí foram investigar. Estava faltando um jovem que estava fazendo um trabalho longe. Era carpinteiro. Quem era? José. Busca José, para o serviço, vem cá para saber quem que é o noivo de Maria. Olha que bonitinho. Fica encantada com essa história. Aí busca José, lá vai José para o templo. Entrega o ramo, rezam. E antes de entregar nos Santos dos Santos, floresce. Por isso que ele anda. Cadê ele? Tinha uma imagem dele aqui. Por isso que ele anda com aquele lírio na mão. Entendeu por quê? A nossa igreja tem coisas maravilhosas, a gente desconhece, não é? E ele também tinha voto de castidade. Ele também já tinha sido entregue a Deus. É muito lindo, gente. A gente desconhece essas coisas, né? É tudo escolhido. Foi tudo preparado. Mas se imagina, até então eles não sabiam. Eles iam casar. Então Deus agiu numa vida concreta, numa história. Maria era uma menina noiva de um jovem, José. E eles iam casar. De repente entra um anjo na vida dela. Falou aqui, você aceita ser a mãe do Filho de Deus? Como é que é? Como é que é, gente? Como é que é isso? Você vai ser a mãe do Filho de Deus. Pode imaginar o que é isso? Não dá para imaginar. E ela pergunta, mas como que vai acontecer isso? Porque é assim que a gente age com Deus, não é? Que tem hora que a gente não sabe se escutou mesmo ou está louco. Se é proposta de Deus mesmo, porque Maria podia ter falado assim, gente, só que eu alucinei, entrou um anjo aqui dentro mesmo, disse que eu vou ser mãe do Filho de Deus. Ele falou, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Então ela confiou. Então vocês imaginam que a vida dela inteira foi uma caminhada. Ela era uma menina, tem a revelação do anjo, e ela fez o quê? Quando ela acabou de escutar. O que Nossa Senhora fez? Ela saiu contando para a vizinhança? O que ela fez? A gente ia contar por na rede social, falar, teve um anjo hoje na minha casa, todo fofo, né? Fotografar, que é a luz do local do anjo, claro. O que Nossa Senhora fez? O que ela fez? Vocês não lembram? Vai estar na missa de domingo. O que ela fez? Ela foi para a casa de Isabel. Apressadamente, assim diz a palavra de Deus. Por quê? Santo Ambrósio faz um comentário dessa palavra. Santo Ambrósio fala que ela foi apressadamente, porque ela era guiada a partir de agora pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não aceita mais as demoras da lentidão. Porque tem uma turma que está morto, não está sabendo não, né? Até que pensam, o mundo já acabou. Então, o Espírito Santo, ele tem pressa. E na nossa vida, a única coisa por quem a gente corre é pelo menos deveria ser, pelas coisas do Altíssimo. Então vocês imaginam, ela faz essa travessia, ela vai para Isabel, volta, casa, tem o neném, vai para Belém, está lá em Belém, acorda José, está aí no pé para poder pegar a mulher e o menino, foge, lá vai ela para o Egito. Do Egito, eles voltam para Nazaré, a vida escondida, né? Ela sabia que ele era o Filho de Deus, a vida escondida. E ela pensando, como é que é esse mistério, esse plano de salvação de Deus? Vocês imaginam tanto que ela meditou cada coisa que ela viu, cada coisa que aconteceu, cada sofrimento, cada obscuridade. Eu brinco e falo, Jesus não veio com cartão de crédito. São José teve que trabalhar por eles. E o dia que vocês forem lá, ver a casa dela, a oficina de José, né, Jesus tinha que ficar correndo de um lado para o outro, ia lá, falava com a mãe, vinha cá, falava com o pai. Vida escondida. E ela foi até os pés da cruz. Até os pés da cruz. Isso não foi brincadeira.
que ela teve que, a cada passo da vida dela, teve que dizer sim a Deus. É a nossa vida, é a nossa caminhada, é o segmento. Porque para a gente poder, quando a gente encontra Jesus, a gente faz a opção de segui-lo, é para seguir com paixão, que ninguém mais é a mesma pessoa. É para seguir com esse fogo que ele falou domingo, que ele queria que queimasse já a terra. Esse fogo é o fogo do Espírito, de fazer com que a gente não seja morno, mas que a gente queime, que a gente seja transformado, que a gente tenha essa alegria de caminhar na presença de um Deus vivo, que a gente tenha pressa de servir ao irmão, pressa de amar a Deus, pressa de testemunhar um Deus que é vivo, de construir o reino dele, pressa de não aceitar um mundo morno, que como está aí. A gente não pode estar saciado ou satisfeito com a situação que está aí, né? O desejo que a gente deveria ter é como o de Deus, de trazer o reino dele para esse mundo. Mas isso é um trabalho que a gente tem que ter paixão. Eu não posso simplesmente viver um cristianismo de manutenção. A gente chama de cristianismo de manutenção. Se alguém te apertar, fala, você acredita? Não, até creio. Uma manutençãozinha básica, a gente acredita de vez em quando. Não é isso. A gente tem que dar a vida por ele, se necessário for. É amor, né? A gente tem que ser consumido, é pelo amor. Então isso é entender que a sua vida, ela foi criada por um projeto muito maior. Nossa Senhora entendeu que a vida dela estava designada por um projeto muito maior que ela podia imaginar. Ela não seria só a mãe de Salvador, ela foi a mãe da humanidade, como ela é a nossa mãe. Então, a ascensão é para que a gente consiga pensar que Nossa Senhora passou a ser para todos os cristãos, né, gente? Que foi no século XII, foi em 1950, o Papa Pio XII, né? Foi em novembro de 1950, quando o Papa Pio XII declara o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Quer dizer, ela foi elevada ao céu em corpo e alma. Coisa louca isso. Porque ela não pecou. O salário do pecado não é a morte. Então como é que ela ia morrer? Ela era santa. Ela foi, quando ela disse sim, ela passou a ser a morada de Deus na terra, gente. Isso é uma coisa louca. Ela passou, né, dentro dela, ela passou a guardar o Altíssimo. Isso é uma coisa que a gente não consegue imaginar. Imagina isso nela, que era uma menina. Compreender a dimensão, a gente não consegue compreender essa dimensão. Mas ela para nós hoje, primeiro que é um sinal de esperança. A partir de agora a gente sabe que no céu nós temos uma mãe. Que pelo fato dela participar junto de Jesus, ela está perto de nós. Nos escuta, nos acolhe, nos orienta, nos dá o caminho, nos ajuda. Porque ela deu o caminho. É o caminho de escutar a palavra de Deus e obedecer. Não é fácil. Não é fácil. Mas se a gente não tiver os olhos nela e saber que isso é real, que de verdade existe uma eternidade, que de verdade Deus programou para nós uma vida que não tem fim, que nós vamos estar juntos eternamente em corpo e alma. Que Deus fala. Primeiro é a alma que vai chegar até Deus, mas depois Deus Pai fala para Catarina, eu devolverei o corpo para vocês, porque vocês nem sentirão falta dele. A proposta de Deus é audaciosa demais, é linda demais, e nós somos muito pequenininhos para conseguir compreender essa dimensão daquilo que Deus fez para nós, porque é lindo. Então, se a gente não tiver esse horizonte muito firme, a gente não dá conta dessa vida. Porque aqui, de verdade, é pesado. É um vale de lágrimas, como diz Jesus. É pesado. Como é que a gente mantém a esperança na hora que a vida é difícil? Hoje eu falava com uma mãe, mãe de 3 filhos, ela está na Santa Casa há 1 mês e 4 dias. Uma criança linda, de 3 anos de idade, ela tem um mais velho de 5, ele de 3 e o outro de 1 ano e 9. E esse menino de 3 aninhos, até um dia anterior, estava pintando, de repente, está com hepatite fulminante. A situação é gravíssima. E é um menino para transplante de fígado. Essa mulher está 1 mês e 4 dias dentro da Santa Casa. Revezando com o marido numa hotelzinho que tem lá perto da Santa Casa. Um dia um dorme e o outro fica acordado, né? Vocês imaginam o estado que nós já estamos de cansaço. E hoje ela pediu que queria conversar comigo. E a gente estava conversando, e como ela crê em Deus, a linguagem fica mais fácil. Mas o que a gente estava dizendo, como é difícil dizer, seja feita a vossa vontade.
Quando eu fico imaginando, eu falei com ela, tem uma mulher que compreende essa dor sua, que foi a Nossa Senhora, que colocou um justo no braço dela, morto, ela recebeu Jesus morto. Nossa Senhora não sabia que ia ter ressurreição. Nossa Senhora foi a única pessoa que acreditou em momento de contemporaneidade. Ela não sabia. A primeira vez que é dito no Novo Testamento a palavra meu Salvador, é que Nossa Senhora usa no cântico, quando ela canta o Magnífica. Não existia essa expressão antes. Quando ela fala, a minha alma louva, engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. É a primeira vez que isso é utilizado. Essa consciência que Ele é que nos salva. Então eu falei com essa mãe, não é fácil, porque CTI para mim, eu já falei isso com vocês, ele tem uma tradução, chama Calvário de Transformação Interior. Ninguém mais consegue ser a mesma pessoa depois de passar por lá. E eu falei, a primeira lição do CTI é que nada nos pertence. E eu falei, eu tenho que te dizer que esse menino não é seu. E é duro, porque é um menino lindo. Né, gente? Falar, claro que a gente conversa aí chorando, né, gente? Chora você e chora a mãe. E dizer que você tem que devolvê-lo. Que você vai ter que ter a coragem de confiar no amor dele por você e por essa criança. E nunca duvidar que até quando ele leva por amor. Você consegue acreditar na dimensão do que eu estou te dizendo? Não é fácil. Ela falou, doutora Filó, eu falei, Jesus já sabe o que você quer, assim como eu sei. E eu também quero. Que ele levante e corra. Deus pode fazer isso? Pode. Mas pode não ser isso que ele vai fazer. E pode ser que você não volte com ele mais para casa. E ele morra. Você consegue dizer a ele, pode ir, porque um dia eu vou te rever? Você crê de verdade? Eu falo, domingo, falei com ela, domingo nós vamos celebrar a Assunção. Nossa Senhora subiu aos céus em corpo e alma. Se isso não estiver firme na nossa vida como cristão, nós não vamos dar conta dos momentos difíceis que a vida nos chamar. Porque é muito fácil dar testemunho que Deus é vivo, que a vida é maravilhosa, quando a vida vai muito bem, obrigado. Mas quando a vida puxa seu tapete. Eu falei com ela, você crê que o Senhor chora com você? Porque pode ser que ele não possa fazer isso agora. Que pode ser que a morte do seu filho vai gerar vida. Assim como a morte de Jesus gerou a nossa vida. Você compreende isso? Eu falei, não é fácil, minha filha. Não é fácil. Ela falou, doutora Filó, eu não estou preparada para fazer essa entrega. Eu falei, claro que não, isso é só uma primeira conversa. Porque você me chamou. Quis falar comigo. E a gente precisa conversar, na verdade, na certeza de que a graça de Deus é que nos sustenta, mas que a gente tem que ter um olhar para frente. A nossa existência tem que ter meta. E a nossa meta é o céu. A nossa meta é vencer o pecado e a morte, porque Jesus venceu por nós. Então, quando a gente compreende isso, a gente entende aquilo que São Francisco falou. A morte é minha irmã, ela é a porta que eu abro para voltar para casa. Mas até a gente entender isso, hein? Haja joelho. Haja lágrima, não é? Haja lágrima. Compreender isso para Jesus. Vamos deixar aqui tudo do jeito que tinha que estar, igual o Pedro falou. A gente monta 3 tendas aqui em cima, ninguém sai desse lugar. Ótimo, tudo certo. Falou, não, pode descer que tem muito serviço. Não é fácil. Mas a nossa vida cristã, ela tem que estar sedimentada naquele amor que eu falei com vocês. Se eu não tiver consciência desse amor, cada perda que eu tiver, nem estou falando de entregar um filho, de entregar um pai, entregar uma mãe. Às vezes por coisas menores que a gente desorienta, a gente tem que entender, a minha vida, ela é bem-aventurada. Eu sou desejada, querida, sonhada e amada por um Deus que cuida de mim. E que tem uma proposta de vida maravilhosa, mesmo que o mundo esteja falando que não, mas eu sei aonde eu vou. A Assunção é para nos fazer pensar nisso, porque ela para nós é o sinal de esperança. Ela é o ícone. Por isso que Nossa Senhora é a porta do céu, porque ela já abriu. Ela já entrou, ela vai abrir a porta. Tem música que fala porta do céu. Quando eu chegar, que a Senhora abrir a porta e dizer, entre, meu filho, eu estava te esperando. Entra que a casa é sua. Eu deixei morrer, não dá para viver umas coisas bacanas. Gente que não pensa nisso. Mas é espetacular isso. Saber, né, quando eu falo dogma de fé, que o Papa pronunciou, dogma não é a devoção do Papa, não, viu, gente? Dogma é uma verdade de fé que a igreja estudou.
O primeiro Papa a começar a falar disso foi o Papa Sérgio I. Então nós temos que conhecer a história. Isso tudo foi estudado, pensado, rezado, o Espírito Santo conduzindo. A igreja não é do Papa, a igreja é de quem? A igreja é de quem? Isso, a igreja de Cristo. Ela é a esposa dele. Né? Então nós temos que entender que ela é nossa mãe. Então quando ela orienta alguma coisa, é porque isso já foi uma verdade estudada. Então nós temos que lembrar que a nossa vida também é uma vida de ascensão. Todas as vezes, assim como Nossa Senhora, ela foi crescendo, ela foi ascendendo, depois ela só foi assunto ao céu. Nós também temos que fazer esse movimento. Jesus fala isso para uma mística, ele fala: peça a seu anjo da guarda para sempre te elevar um pouquinho mais. Para te elevar um pouquinho mais. Quando é que a gente vai fazendo isso? À medida que eu penso, que eu pego a palavra de Deus, medito, transformo isso em ação, eu obedeço, né? Então eu escuto, eu obedeço o que Deus me pede. Depois eu confio. Ou partezinha difícil, né? Não é? Confiar? Porque a gente acha que ele está demorando, que ele está meio lento, ou que ele não escutou direito. Jesus foi assim, eu combinei, eu vou te perguntar, ou você vai me perguntar, será que eu fiz o combinado certo? Que a gente fica aflita. Como é que é difícil abandonar? Como é que é difícil no escuro falar: faz o que o Senhor quiser, porque eu confio. Foi o que eu falei com essa mãe. A senhora confia de verdade no amor de Deus pela senhora? A senhora ainda acha que a doença do seu filho é porque Deus está te culpando de alguma coisa? Deus está cobrando alguma coisa? A senhora pensa nisso? Porque a gente pensa: o que eu fiz de errado para Deus fazer isso comigo? E não é isso. A gente aprender como Maria a tudo que ela viveu, todo o sofrimento, toda dor, todos os momentos difíceis, que a vida dela não foi fácil. Ela perdeu José, Jesus era adolescente. Foi Jesus que trabalhou para a sobrevivência da família. A gente não pensa nisso não, mas ele é que trabalhou. Então por isso que o trabalho é sagrado. Tudo ele deixou abençoado, não é? Então a gente acha que às vezes Deus faz as coisas numa vida utópica, não é na sua vida real. Então vamos entregar a Jesus a nossa miséria. Mas aquilo que Ele nos chama, falar: Senhor, o Senhor está me chamando para isso, deixa eu contar uma coisa para o Senhor. Eu não dou conta não. Nossa Senhora falou com ele: não dou conta não, eu sou frágil, eu sou pequena. Falou você mesmo, mas é a minha graça. Sou eu que farei através de você. Eu só preciso do seu sim. Vocês imaginam Nossa Senhora acompanhar Jesus crescendo dentro dela? Aquele que a criou, ela gera, e dá a luz, e amamenta. Ela amamentou Jesus. No livro Mística, a Mística Cidade de Deus, quem é a cidade de Deus? Quem é a cidade de Deus? Quem é a cidade de Deus, gente? Maria é a cidade de Deus. Então, Mística Cidade de Deus é ela. É um livro maravilhoso. Uma freira foi preparada 20 anos, uma freira espanhola, para escrever esse livro. Com jejum, coisa espetacular. E ela conta, né, que Nossa Senhora conta para ela que quando ia amamentar Jesus, ela não tinha coragem de beijar o rosto dele. Ela pedia licença para alimentar o autor da vida. É uma coisa louca. E beijava o pezinho dele para amamentá-lo. É uma coisa louca. A gente não consegue imaginar a dimensão disso, né? Então você imagina que em cada coisa dessa ela foi meditando nesse mistério de Deus para crescer. E assim nós precisamos viver a nossa vida. Nós temos que dar o salto da confiança. Nós temos que nos entregar a Deus. Falar: se o Senhor tem sede de mim, se o Senhor me fez, eu sou sua obra, que o Senhor realize na minha vida aquilo que o Senhor sonhou. Não deixe essa obra no meio do caminho, mas complete em mim aquilo que eu vim fazer. Me ajuda a estar preocupada com as suas coisas, me ajuda a ter pressa, me ajuda a viver uma vida sabendo que o tempo aqui é curto, que eu estou aqui, mas não pertenço aqui, que eu sou do céu. Que Nossa Senhora nos ajude, né? Quando a gente lê o Magnífica e vê que Nossa Senhora tinha um conhecimento tão grande da palavra de Deus, que porque ela começa rezando na primeira pessoa do singular. Por quê? Porque é ela, o Senhor fez em mim maravilhas. Ela olhou para a minha humildade, para a minha miséria,
e fez em mim maravilhas. Será que hoje você consegue parar e pensar quantas coisas maravilhosas Deus já fez até agora na sua vida? Às vezes a gente não presta atenção a quantas coisas Deus fez e está fazendo na nossa vida. Porque a gente fica esperando coisas muito grandiosas, né? Nossa Senhora deu um sim fulminante, né? Porque Deus, a gente fica esperando coisas grandiosas e Deus vai lá na simplicidade, né? Foi lá numa cidadezinha de Nazaré, que é um ovinho de cidade, agora não está grande, mas na época de Nossa Senhora, aquele ovinho, pegou aquela menininha pobre, simplesinha, linda, e falou: quer ser a mãe do Filho de Deus? Deixou todo mundo de queixo caído, com a forma como ele fez tudo. Então, quando ela fala, eu queria dizer para vocês, quando ela fala que o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, nós só vamos ter uma vida espiritual profunda, uma vida espiritual que vai dar muitos frutos, quando eu começar a conseguir rezar no meu singular. Eu tenho que ter uma relação verdadeira entre eu e tu, que é Ele, que é Deus. Para Ele ser vivo diante de mim como Ele é, eu tenho que estar viva diante dEle. Deus tem sede de mim, mas eu tenho que ter mais sede de Deus. Então eu não posso ser uma cristã que está saciada com Deus. Eu estou saciada, eu venho à missa todo domingo, comungo, confesso quando a Filó briga muito lá na igreja, eu lembro que tenho que confessar. Está saciada. Não, nós temos que morrer de fome de Deus. E sede de... Eu tenho que desejar a Deus todo dia. O que eu sei é nada, eu falo que eu quero mais. A gente tem que ter fome e sede dEle, da presença dEle. Desejar Deus na nossa vida, ser transformado por Ele, eu quero vê-lo. Eu quero estar com Ele um dia, eu quero estar com Nossa Senhora. Não podemos brincar. Então, diz Curadares, Curadares era espetacular, diz ele que Deus construiu uma escada para a gente voltar para o céu. Que aí o demônio ficou com muita inveja, quebrou a escada. Aí que Jesus construiu outra escada, com a morte dele, ele fez outra escada. E que Nossa Senhora segura as duas pontas lá no céu para todo mundo subir. Curadares era uma coisa... Falaram com ele assim, e se Deus não existir? E se não tiver vida eterna? Ele falou, minha maior tristeza vai ser não poder ver a belezura da minha mãe, a formosura dela. E é mesmo? Mas é claro que tudo existe, né, gente? A gente nem pensa ao contrário. Mas é isso, eu quero que cada um de nós, a gente possa ter a coragem de fazer uma oração profunda, ter essa consciência que Deus tem sede de mim, que a minha vida é bem-aventurada, que até os fios de cabelo da minha cabeça estão contados, que Deus sabe tudo ao meu respeito, mesmo que eu não fale. Ele sabe, mas Ele irá trabalhar na minha vida o que eu contar para Ele. Porque Ele é tão educado, tão doce, que Ele não vai falar, é aquele negócio que você não quer me contar. Ele nunca vai fazer isso. Nunca. Mesmo Ele sabendo tudo direito do avesso, Ele não vai falar. Mas você falar com Ele, se eu sabia, Ele fala, claro. Claro que eu sei. Então só pode fazer alguma coisa? Se eu posso? Claro. Mas deixa que você... me entrega. Às vezes a gente dá as coisas para Deus, igual naquele filme que o pessoal entrega, dá e tira, tem que dar. Entrega, porque a gente confia pouquinho assim, no amor dele. Então, quando Nossa Senhora rezou isso aqui, vocês viram que tudo nela estava baseado no que Deus tinha feito, porque ela conhecia as Escrituras. O que isso quer dizer para nós? Quando ela fala que a misericórdia de Deus vai de geração em geração, de tudo que Deus já fez, é porque a nossa vida vai se alimentando da palavra. Então, quando eu leio aqui, eu sei que se Deus fez ali com Jeremias, com Ezequiel, Ele vai fazer comigo. E é quando ela conclui aqui no final, porque Deus cumpre as suas promessas. E havia uma promessa que Ele mandaria o Salvador. E mandou nela. Então Ele cumpriu a sua promessa. Qual que é a última promessa que falta agora para Ele cumprir? Só falta uma. Qual é? Fala alto. A volta, a segunda vinda dele. Só que ele não vai vir humildezinho não, né? Vai chegar com os anjos tocando as trombetas. Aí a turma vai, né? Nós vamos correr. Aí a coisa vai ser boa, não. Vai tocar as trombetas, chegar na glória e falar, bem que eu acreditava, gente. Sempre acreditei, sabia, Senhor? Ele fala, sabia. É, a segunda vinda dele, que já não sabe que dia, que hora, mas ele virá. Vocês não tenham dúvida disso. Deixa o povo achar que você é doido, não tem problema não.
Ele virá, pode ter certeza disso. Então a gente vive como se cada dia, ou ele vai chegar, ou eu vou. Não pode ser? Claro, quem dá segurança? Quem sabe quantos dias? Quando eu vejo, mas Jesus vai morrer mesmo? Jesus, só 3 aninhos? Tão pouquinho. Foi o que eu falei com essa mãe, é tão dura. Ela falou, só queria mais um pouquinho, doutora Filó. Eu falei, eu sei. E ela falou, logo quando eu engravidei do 3º, que já não queria mais, só queria 2. Deus estava preparando, né, doutora Filó? Para que eu desse conta. Eu falei, Deus é cuidadoso, é fiel, é amoroso. Nós nunca vamos entender, falei com ela, por enquanto. Mas um dia nós somos preparados para uma alegria indizível, eu disse para ela. A gente tem que ter consciência que a nosso alicerce é o amor, que a nossa vida é bem-aventurada, que nós não fomos feitos para a dor, guardem isso, mas é para o amor. Se ainda está doendo é porque não acabou. Guarda isso. Vocês têm que afirmar, a situação está difícil, mas meu pai me ama, e ele vai virar essa situação. Mas a gente tem que ter coragem de dizer isso. Você continua rindo? Falou, continuo rindo. A vida está mais ou menos, tá tudo bom, tem Deus. Isso basta. Não é fácil viver tudo isso. E eu falo, tem que saber disso. Falei com ela, creia no que eu te digo. Não fomos feitos para a dor. Deus não nos criou para o sofrimento. A morte, a doença entrou no mundo contra o pecado. Deus não nos criou para isso. Criou para a gente passear lá no paraíso com ele, fazer um chazinho das 5. Adão desorientou com poder, quis ir embora. Aí lascou, né? E aí nós estamos aí. Mas nós vamos voltar para casa, porque ele nos ama tanto que ele fez um plano B. E mandou Jesus para nos buscar. Quando a gente olha para Nossa Senhora, como diz Curadares, ela é o único ser humano que nunca deu desgosto a Deus. Nunca deu desgosto a ele, aquela filha impecável. Ela é a imagem do que Deus quer para cada um de nós. A festa da Assunção é a nossa festa. É a festa, a certeza que eu tenho que um dia nós vamos estar no céu, de corpo e alma, todo mundo junto. E o pai numa alegria louca, porque ele vai estar com todos os filhos dele. E ela numa alegria louca, porque ela conseguiu levar todos os filhos que foram entregues para ela, para casa. Não é fácil. Que Deus vencerá. Quando eu olho para ela, fala, Deus venceu. O amor venceu. Porque quando vocês vão ler na leitura de domingo, a história do dragão com a mulher, aquela batalha no céu, hoje os dragões continuam. A luta entre a nossa vida, entre o bem e o mal, é a vida inteira, é o dia inteiro. É o dia inteiro. Não é só, é o dia inteiro você é convidado e você você é seduzido. Mas a gente tem que ter um olhar, e o nosso olhar é para Ele. Por causa dele. Falo com ele, só por ti, querido, eu corro. Só por ti eu vou me consumir. Só por ti eu vou me gastar. Mas por ti. Por aquele que vale a pena. Então, quando Nossa Senhora, depois de ter feito todo o caminho dela, depois de ter enterrado Jesus, de ter visto a ressurreição dele, de ter colocado os discípulos de pé, de ajudá-los na igreja, de vivenciar com eles Pentecostes, ela vai fazer mais o que aqui? Voltar para ficar junto do filho dela e cuidar de nós. Vocês acham que ela não cuida? Ela cuida. Ela intercede. O que foi que ela falou lá nas bodas de Caná? Qual que é a frase que ela falou? Quando ela falou com Jesus que eles não tinham mais vinho. Fazei tudo o que ele vos disser. Continuo repetindo isso para nós. Quando a gente percebe que a nossa vida está assim, sem vinho, né? Uma vida sem alegria. Não é isso que uma mãe quer para um filho. Vocês que são pais e mães, vocês olham para um filho triste, o coração da mãe aperta. O menino tem uma febre, a mãe acha que está para morrer. A mãe não come, não dorme, por olheira, chega lá no consultório querendo me pôr louca. Fala, já sabia que não comeu, porque o menino está com febre pintando. Vai ficar ótimo. Mas enquanto o menino não está bom, a mãe não melhora. Por causa de uma coisinha chamada amor. Tudo que um pai e uma mãe quer é ver um filho feliz. O que é que Nossa Senhora e Deus e toda a Trindade quer para cada um de nós? Que a gente seja feliz. Guardem isso. O mundo diz o contrário. Não dá espaço para Deus não, que Deus vai roubar a sua liberdade. Mentira. Primeira coisa que Deus fez
para os filhos foi dar a liberdade. Nós nem somos obrigados a acreditar que ele existe. Não somos. Porque Deus não precisa de filho escravo. O amor é livre. Alguém pode me obrigar, ou se obrigar a amar alguém, ou ser amada por alguém? O amor é a coisa mais livre que une duas pessoas. Deus quer que a gente seja livre. O nosso ato de amor a Ele é um ato de liberdade. Mas a partir do momento que a gente caminha com Ele, algumas coisas não combinam mais. E automaticamente vocês vão tirando. É livre. É uma caminhada livre. Então, esse domingo é para a gente pensar. Vocês vão escutar homilias brilhantes. Vocês vão entender que a nossa vida tem uma raiz. Né? Nós somos... Isso é a única coisa que eu quero que vocês guardem. Que Deus tem uma sede imensa de cada um de vocês. Da vida de cada um de vocês. Deus te deseja com Ele. Deus deseja que você seja feliz. Muito bem, até a menininha já aprendeu. Deus deseja. Se alguém falar o contrário para você, não aceite isso na sua vida. Você veio e foi para sofrer mesmo, Deus quer assim, está te punindo, fala, esse não é o Deus que eu creio, não. O Deus que me criou para uma vida eterna e para ser feliz. Nosso maior problema é o tanto que a gente luta com Deus querendo a nossa vontade. O mundo tem duas guerras. É a guerra de eu me entregar e amar a Deus, uma confiança absoluta, morrer de amor por Ele e me perder nele, ou a guerra que eu é que mando, eu que sei e que vivo no meu egoísmo. E aí Deus não entra, porque Ele não vai nos obrigar a amá-lo, mas Ele nos convida todo dia a falar, vem cá conviver comigo só um tiquinho. A gente precisa ser seduzido por Ele. Então eu quero que essas verdades vocês guardem. Deus me deseja, Ele tem uma sede, Ele quer que eu entenda que a minha vida é bem-aventurada, assim como Maria entendeu tudo isso. Por que ela foi bem-aventurada? O que Isabel respondeu para ela? Quando Isabel fala assim com ela, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Porque quando ela escutou a voz dela, o menino pulou, né? João Batista foi o primeiro batizado do Espírito Santo, né? Ele pulou no ventre de Isabel. E aí, o que foi que Isabel termina falando? Vocês lembram? Por isso que a vida de Maria foi bem-aventurada, e é por isso que a nossa vida será bem-aventurada. Porque fala assim, feliz és tu, Maria, porque acreditou. Qual é o nosso problema? Viver na dúvida. Já vive duvidando, Deus me ama mesmo, esse trem é de verdade mesmo, Deus não consegue agir, ele dá um passo para frente, 10 para trás conosco, uma luta, hoje a gente acredita, reza com a beleza, amanhã esquece Deus, depois passa uns meses, reza de novo, a gente não tem constância, não tem perseverança, é uma luta. Ela acreditou, então porque ela acreditou, Deus cumpriu, porque Deus é fiel. Quem trai? Nós. Deus tem uma aliança eterna de amor conosco. É lindo isso. Então, feliz. Então, eu quero que vocês saiam daqui sabendo que Deus tem sede da sua vida. Que a sua vida é bem-aventurada. Para ser bem-aventurada, você só precisa acreditar. Obrigada. Você só precisa acreditar. Saber que todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Que Deus cuida de você como ninguém cuida. Que você é a única filha que Ele tem, o único filho que Ele tem no mundo. Pode abusar. Abuse desse amor, cai nos braços dele, converse com ele. Eu espero que todos vocês tenham cumprimentado ele domingo, né? Deus Pai. O primeiro Pai que vocês encheram de beijo foi Deus Pai que nos criou. Eu espero que vocês não tenham esquecido. Se esqueceu, ainda é tempo, hoje é terça-feira. Fala com ele, Senhor, me perdoa, eu estava ocupada, não deu tempo de eu vir cá dar um abraço ao Senhor, mas estou passando para falar que eu te amo demais. Obrigado por ter me criado. Com tantas opções, só quis eu. Olha que espetáculo. Não, vocês não esquecem isso não. Se esquecerem, vocês, por favor, redime hoje com o Pai. Então, guardem isso. Que Deus nos espera de verdade. Que Ele acompanhe a nossa caminhada. Que Ele está conosco. Nós podemos confiar, nos abandonar, nos entregar. É só isso. Porque Ele um dia vai nos levar para o céu. Em corpo e alma, assim como Maria. Então, a festa da Assunção é a festa da nossa alegria, da nossa esperança,
que a gente não tire os olhos da mãe. Ela é a nossa grande intercessora. Clamem a mãe, peça a mãe, fala com ela. Eu falo tudo no coração dela, falo, a senhora pede, mãe, pede o pai para mim, não é assim que a gente faz, quando a situação está preta, né? Que é a mãe que dá uma gerada, fala assim, mãe, pede o pai para mim. A gente fala com ela, pede o pai para mim que eu preciso daquele negócio. Ela já sabe o que é. Não precisa nem explicar muito não, ela sabe. E terá prazer em nos ajudar. Me ajuda a ser obediente como a senhora foi. Me ajuda a obedecer a Deus. Me ajude a seguir o caminho dele. Me dá o caminho e não me deixe entortar. E eu brinco com ela, né? Que a gente pode se matricular na escola dela. Nossa Senhora tem uma escola. Quando eu penso que foi dada a ela, eu acho que a maior missão que algum ser humano recebe é de criar o outro, né? Educa esse menino para mim, ó. Ela recebeu simplesmente o Filho do Altíssimo. Aquele que não podia ser contrariado. E ela teve que dizer não para ele, buscar ele lá no templo, volta para casa, né? Era o único que não podia ser contrariado. Já pensaram nisso? Era para ter sido insuportável. Mas ela educou ele. Ela educou. Então ela pode nos educar. Eu falo com ela, só precisa me ajudar. Que eu sou a pior filha que ela tem. Eu falo com ela, dou muito trabalho. Sabe que esse menino que levanta de manhã com esse cabelo que para desembaraçar é só misericórdia? É assim o meu, eu falo com ela. Desembaraça os meus cabelos, alinha os meus cabelos, para que um dia a senhora me apresente ao rei. Cuide de mim, para que um dia eu possa chegar até ele. O caminho até ele não é fácil, mas ela já chegou no céu. Quem nós vamos segurar para ir? Nela. Que Nossa Senhora, essa noite, derrame as suas bênçãos de mãe, nos dê um coração tão doce quanto dela, tão manso quanto dela, um coração obediente, um coração que saiba amar a Deus acima de todas as coisas, que a gente tenha pressa em servir a Deus no nosso irmão, que a gente tenha pressa de viver as coisas de Deus, que a gente siga tudo o que Ele nos pedir, que ela nos dê o caminho, que ela nos dê a mão nos momentos difíceis, que nos momentos que for duro de dizer, seja feita, Senhor, a vossa santíssima vontade. Nos momentos de sofrimento e de escuridão, que a gente saiba que ela é a nossa luz, que ela traga sempre Jesus para nos consolar, nos dê a confiança, a certeza de que a nossa vida não se encerra na dor, mas que fomos feitos para o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ó Mãe, ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, que para sempre exultarei com cantos terros de louvor, buscando a salvação. E nessa hora em que eu te rogo aqui, dentro em meu peito essa vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Você pode ficar de pé? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que essa semana a gente possa se entregar mais e mais a esse cuidado desse Pai amoroso. Estivemos reunidos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma semana abençoada para vocês. E se Deus quiser, na semana que vem estaremos aqui novamente. Vão com Deus.